Oi, dando sequência à nossa conversa sobre os transtornos de personalidade, vamos falar um pouquinho sobre transtornos de personalidade, ideias sobre si mesmo e um livro bíblico chamado Juízes? Vem comigo! Meu nome é Maurilene Bacelar, eu sou médica psiquiatra e uma filha amada de Deus. Se você quer receber conteúdos de saúde mental numa perspectiva cristã, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novos conteúdos. Existe um livro da Bíblia chamado Juízes. Quem já leu vai me acompanhar, quem não leu pode ter oportunidade de ler. Eu li quando eu tinha 10 anos de idade, então era muito cedo para mim e foi assustador. É um livro com muita violência, com muitas partes tensas, difíceis, muita morte. Quando eu era pequena, que eu li assim: Deus me revela, me ajuda a entender o que esse livro quer dizer. E algumas coisas sim eu entendi, foi importante para mim, mas passei anos sem querer ler de novo, né? Vim ler de novo esse ano. Passei anos dizendo, não, o livro de Juízes é muito pesado, é muito difícil. E esse ano eu encarei ler novamente o livro de Juízes. E enquanto eu lia, teve aquele momento tenso das dificuldades com a leitura, e houve um momento onde eu realmente recebi a revelação sobre aquele livro e o que ele quer transmitir para nós. Nesse livro, Deus está dizendo ao povo: eu quero governar vocês. Vocês são todos iguais para mim e eu quero governá-los. Então Deus resistia à ideia de ter um governante sobre todos, resistia à ideia de injustiças sociais, mas em vários momentos o livro destaca: e todos viviam como bem entendiam, e eles não tinham um rei, e todos faziam o que bem entendiam, o que bem queriam, o que achavam que era certo. O resultado de todo mundo fazer o que bem entendia e de não ter entendido que Deus queria ser o rei, o governante, fazia com que eles tomassem muitas decisões erradas, e cada um por si, todo mundo competindo, né? Então havia muita desigualdade social, muitas famílias em situação difícil, não, a experimentação da sexualidade era violenta e desrespeitosa, então muitas situações desrespeitosas e violentas nesse livro, de opressão um ao outro. E nesse contexto, às vezes, Deus escolhe alguém para livrar o povo e para mostrar que ele é Deus, que ele pode, para convidar o povo a ser governado por ele. Nesse contexto, Deus chama Gideão. E qual é a resposta de Gideão? Não, Deus, eu sou o menor da menor tribo. Isso corresponde ao que nós conversamos, ao self, a formação do self. Como Gideão se vê? Ele se vê como o menor da menor tribo, aquele que jamais Deus escolheria, aquele que jamais conseguiria. E a gente vê um medo intenso em Gideão, insegurança. Mais na frente, Gideão encontra pessoas que não o ajudam e que não acreditam nele. Então ele é desacreditado e ele responde assim: vocês fizeram muito pior comigo quando negaram comida para minha família. Então, ele também se sentia socialmente comprometido. Esse homem é escolhido por Deus e Deus fala: sou eu que vou fazer, né? Ele confia em Deus, e eu acho muito interessante porque ele prova várias vezes: Deus, se é você mesmo, se é você mesmo. E Deus é tão misericordioso que um dia Deus diz assim para ele: ó, vai lá perto do arraial dos inimigos e tal. E ele escuta um soldado falando que sonhou: eu sonhei, né, que Deus daria vitória. Então, Deus vai de todos os jeitos comunicando a Gideão que ele é escolhido, que vai fazer por meio dele, o quanto ele é amado. Se a gente tirar isso daquele contexto absoluto, porque Deus não queria só atuar em guerras específicas, Deus nos ajuda a lutar nossas lutas, nossas dificuldades, mas Deus não pretende ser para nós só aquele que apaga o fogo, entende? Só aquele a quem nós recorremos no momento que precisamos e depois nós nos esquecemos e nós passamos a governar nossa vida do jeito que bem entendemos. Isso é sempre perigoso, porque nós vamos dar luz partindo de não sabermos quem somos e de não sabermos quem o outro é. Então, o projeto de Deus para nós é uma vida de comunhão, amor e igualdade, onde eu entendo quem eu sou, filho amado de Deus, criado por Deus, e eu respeito meu irmão como um filho amado de Deus também. E todos nós somos filhos iguais perante o Senhor nosso Deus, que é nosso Deus, nosso Pai, e também que nos governa para o bem, né?
para o bem. E nele nós podemos fazer as melhores escolhas. E no contexto desse livro, eu dei o exemplo de Gideão, mas tem vários. Inclusive depois acontece uma violência extrema com os filhos de Gideão, as famílias muito desfeitas. Então, gente, conflitos familiares, dificuldade de demonstrar amor uns aos outros, tudo isso coopera para desvios na formação da personalidade. Então eu posso na minha personalidade entender que eu sou o menor dos menores, que eu nunca vou conseguir, que eu sou incapaz ou insuficiente, eu nunca sou suficiente, ou eu não tenho amor. Ou as pessoas são más, eu tenho que matar todo mundo. As pessoas são ruins, ou as pessoas são objetos, as pessoas só existem para me dar prazer. Entende? São muitas ideias, as pessoas são perigosas, são muitas ideias que eu posso registrar. E elas vão ser para mim como uma verdade. E Deus, ele vai estar ali, ó, sendo uma voz que diz: deixa eu te governar. Deixa eu te mostrar que não é assim. Deixa eu te mostrar quem você é para mim como ser humano e por que eu te criei. Para que você viva o meu propósito. Não tem outra opção para o ser humano dentro do cristianismo que não viver aquilo que Deus te criou para viver. Mesmo nas fases onde você fala: não, agora eu vou viver o que eu quiser, não vou mais, por exemplo, viver o que meus pais querem para mim. Por exemplo, e tá certo chegar nessa fase, faz parte do desenvolvimento normal do ser humano. Mas há o risco de você trocar a opressão do outro sobre você para a opressão de você para você mesmo. Porque nós temos correspondentes internos que podem nos levar para lugares que também são perigosos. Então, o convite do evangelho é: procura viver aquilo que Deus planejou para você. E Deus vai revelar para você pelo Espírito Santo. Quanto mais você estiver perto dele, ele vai revelar qual é a vontade de Deus para tua vida, por que ele te criou, como ele te projetou. O chamado bíblico é um chamado de comunhão. Deus chama: me ouve, anda comigo, tenta me ouvir, para e respira. E o princípio da espiritualidade cristã tem a ver com a oração e com o conhecimento da palavra. Orar é aquietar-se, falar com Deus e ouvir a Deus. Fala e ouve. Ah, eu vou ouvir a voz de Deus? Nem sempre, mas eu vou respirar a presença de Deus. A presença de Deus no nosso meio é promessa a partir da morte de Jesus, levando sobre si como sacrifício todos os nossos pecados. Então nós podemos clamar por essa presença, buscar essa presença e por esse caminhar que é contínuo de aprendizado, baseado no conhecimento da palavra de Deus. Ah, eu não aguento ler muito, mas você lê um pouquinho. Então todo dia um pouquinho, eu tenho 15 minutos, é nesses 15 minutos eu vou ler um pouco da Bíblia e eu vou meditar, orar e parar um pouco para ouvir, eu vou respirar essa palavra, para pedir para que Deus construa em mim esse caráter de filho, esse caráter e essa vida onde Ele consiga governar em mim. Isso não significa que eu nunca vou errar, mas que apesar dos meus erros, Ele vai manifestar a sua glória em mim. E essa comunhão previne e cura a alma, os sentimentos e as visões de si mesmo. Então o Espírito Santo, ele te convida, dá passos para curar a sua visão de você mesmo, dá passos para curar como você se vê no mundo, quem você é e quem o outro é para mim. Porque tudo que a gente pensa sobre Deus, o outro e o mundo nunca é do jeito que a gente pensa. Nós precisamos entender o que Deus pensa de nós, o que Ele pensa de nós e para que Ele nos convida para viver realmente a harmonia a que o Evangelho nos convida a viver. Então, o Deus que nos criou também é o Deus que criou a liberdade. E Ele próprio criou o direito sublime de dizer não. Eu tenho o direito de dizer não para qualquer pessoa, inclusive para o próprio Deus. E isso está na Bíblia o tempo todo. Várias pessoas dizendo não. Claro que aquelas que dizem sim, Deus age muito por meio delas, né? E tudo se torna mais bonito e melhor, porque Deus está agindo no meio delas, porque elas decidiram dizer sim, mas elas têm o direito de dizer não o tempo todo, e nós temos esse direito de dizer não, o direito sublime de dizer não, ele foi dado por Deus. Mas ele convida, ele permite a liberdade. Então no livro o tempo todo as pessoas têm liberdade. Deus está dizendo: poxa, eu queria ser governante. Mais pra frente, quando o povo exige um rei, Samuel fica triste, o profeta, e Deus diz: Samuel, as pessoas não rejeitaram só você, não fique triste, as pessoas também rejeitaram a mim como rei. Então eu tô aqui tentando ser rei, mas as pessoas não estão me entendendo. E
Ao mundo foi dado a liberdade de construir-se, né? As sociedades foram dadas a liberdade de construir-se, mas as crianças vão nascendo e já vão vivendo numa família ferida. Ferida de identidade, ferida de propósito, ferida por prisões, por compulsões, né? Por ideias de si mesmo que são distorcidas e as crianças já crescem nesse meio. Mas o convite de Deus é: restaura. Restaura quem você é em mim, restaura o meu propósito. Restaura o meu propósito na tua vida, na tua família, no centro da tua vida. E isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho pequeno, porque é cheio de conexão de aprendizado. É por isso que lá na Bíblia diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Pela palavra, você vai renovando sua mente, você vai aprendendo de novo, você vai aprendendo de outro jeito, verdades de Deus sobre a sua vida. E a cura do Senhor na tua família, ela vem geração após geração. Geração após geração, sarada e curada, aprendendo quem é em Deus. Então esse é o convite do Evangelho para nós. Isso é um pouco do que eu aprendi no livro de Juízes. Se você gostou, comenta. Se deseja ouvir um pouco mais também, pode mandar sugestões, tá certo? E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!